Me respondam. Eu gostaria que as câmeras apontassem para a plateia. Me respondam, sejam honestos. Quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos. Então a turbina está em pane. A aeronave está com problema. O seu eu não está conseguindo dirigir o mais complexo e importante de todos os fenômenos psicológicos, a mente humana. Eu falo para os meus alunos de diversos países que se nós não gerirmos a empresa chamada mente humana, ela pode ir à falência, gerando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. E a partir de hoje, talvez vocês tenham um novo conceito sobre o que está na base da nossa mente e como nós precisamos mudar a nossa agenda. Em primeiro lugar, não é apenas o eu que constrói cadeias de pensamentos. Eu penso o que eu quero, vocês pensam o que querem, tá certo? E quando nós queremos, mas também nós pensamos o que o nosso eu não quer. Por isso que nós fazemos o velório antes do tempo. É por isso que nós sofremos por antecipação. Quem já tentou apagar uma pessoa da sua vida que o frustrou? Ou excluí-la da sua história? Sejam sinceros. Por mais que vocês sejam espirituais, amam a Deus, é ótimo. Parabéns pela sinceridade. Quem é que conseguiu? Quanto mais você tentar excluir uma pessoa, anulá-la da sua história, rejeitá-la, negá-la, há um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Podemos repetir? Registro. Esse fenômeno registra no córtex cerebral sem autorização do eu, fazendo com que a pessoa que te feriu vá dormir com você e perturbar o seu sono. E quanto mais você desejar vê-la a quilômetros de distância da sua história, ela vai estar no centro do seu travesseiro e vai estar na sua mesa estragando o apetite, porque o registro na memória não depende do eu, do piloto da aeronave mental. O registro é inconsciente, é involuntário, por isso ele se chama registro automático da memória. Portanto, os mecanismos que o ser humano, que o Homo sapiens sempre usou, inclusive nas universidades, inclusive intelectuais, para resolver os seus problemas, ou seja, afastar-se do conflito, rejeitar, anular, excluir, na verdade, colocou mais combustível no seu conflito. Esses mecanismos nunca resolvem os problemas. Muitos jovens que usaram drogas, ou que usam drogas, lícitas ou ilícitas, eles, ao tentar resolver os seus problemas, negaram esse problema. Quiseram banir os seus amigos da sua história. Quiseram apenas se afastar fisicamente ou quimicamente da droga. E esqueceram que o problema já não é mais a droga em si, já não é mais o álcool etílico em si, mas é o registro produzido de maneira solene pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, formando janelas traumáticas ou conflitantes ou janelas killer. Janela killer, killer no inglês quer dizer assassino. Não é uma janela que assassina o corpo, mas é uma janela que assassina o prazer de viver, a estabilidade emocional, o encanto pela vida e, em especial, assassina o processo de leitura. O volume de tensão é tão grande, quando nós entramos numa janela killer, por exemplo, numa claustrofobia, medo de lugar fechado, quando entramos no elevador, se tivermos essa fobia, o volume de tensão dessa janela killer bloqueia milhares de outras janelas e o eu não consegue dirigir a aeronave mental, porque não consegue resgatar milhares de informações para dar respostas inteligentes, formando a síndrome do circuito fechado da memória, que é uma das síndromes que tem causado uma destrutividade na espécie humana. Por exemplo, cerca de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio por ano. A cada 5 segundos, uma pessoa tenta o suicídio no teatro da Terra. E a cada 40 segundos, uma pessoa, infelizmente, consegue tirar a sua vida. Mas eu lhes digo
que de fato elas não querem matar a vida, elas querem matar a sua dor. Mas quando entra em janelas killer, que tem sentimento de culpa exacerbado, autopunição, sentimento de incapacidade, angústia, depressão, sentimento de exclusão, o volume de tensão de uma janela killer bloqueia milhares de janelas, e cada janela tem milhares de informações, portanto bloqueia milhões de informações, e consequentemente o eu não consegue encontrar dados para dar respostas excelentes no foco de tensão. E é por isso que elas atentam contra o seu corpo, atentam contra 3 trilhões de células do seu corpo. Mas na verdade, o que elas querem é matar a sua dor e não a vida. Portanto, a síndrome do circuito fechado da memória, ela tem causado transtornos gravíssimos na nossa espécie. Não apenas suicídio, mas os homicídios, grande parte deles ocorrem nos primeiros 30 segundos de tensão, quando fechamos o circuito da memória. Todas as fobias são causadas também pela síndrome do circuito fechado da memória. Fobia do quê? Vocês já ouviram falar? Ou tem? Que tipo de medo? Medo do escuro? Que mais? Medo de altura, acrofobia? Medo de barata? Por exemplo, veja numa família moderna, uma mulher vendo uma revista de modas, um pai assistindo um filme de Hollywood e uma criança brincando sem medo da vida, com 3 ou 4 anos. De repente aparece um personagem estranho, uma barata. Quem vê primeiro? É preconceito, não é a mulher. Dizem que as mulheres representam o sexo frágil, mas para mim elas representam o sexo forte. Elas são mais altruístas, solidárias e generosas que os homens. Mas inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte, falando sério, cuidado. Uma pessoa que não entende que cartão de crédito frequentemente é comprar o que você não precisa com dinheiro que não tem, pode gastar excessivamente e consequentemente trazer transtornos para si. Mas eu quero dizer, apareceu uma barata, e vamos colocar que a mulher, nesse caso, tem a fobia de barata. Ela vê a barata, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, no meio de centenas de milhares de janelas, ela encontra uma janela killer que tem essa fobia, a fobia de barata. E ela dá um grito estridente que quase mata de infarto o marido. O marido entra numa janela killer e fica em transe por 1 minuto, não sabe se está ocorrendo um terremoto. De repente, ele vê a mulher em cima do estofado dizendo: mata aquela bandida. Mas só tinha um bandido aonde? No filme de Hollywood. E aquele homem, há muito tempo não acerta o alvo de nada, mas pega o seu sapato e com a maior fé do mundo atira na barata e a barata se desvia. Pega o outro sapato, atira e ela se desvia. Claro, a barata tem mais qualidade de vida que esse homem, faz exercício todos os dias, enquanto ele reclama do salário, da vida, dos filhos, da esposa. E uma pessoa que reclama demais envelhece precocemente, perde o encanto pela vida e destrói também, consequentemente, o prazer de viver. Bom, a mulher, depois das várias tentativas, ele atirando chinelo, atirando a revista não, querido, mas numa guerra vale tudo. Vocês já viram um marido, um homem correndo atrás de uma barata? É um escândalo. Aí a mulher lhe dá o golpe fatal: você não resolve nada nessa casa. Aquele homem começa a entrar em todas as janelas killer da sua memória. Matá-la é uma questão de vida ou morte. E ele sai dando saltos sobre elas, e depois de 10 minutos, a barata morreu. Morreu de estresse. Nunca foi tão maltratada. E ela desce do estofado, olha para o marido e nunca o viu tão lindo desde a época da lua de mel. E ela fala para ele:
Você é meu herói. E ele estufa o peito e ele diz: pode contar comigo, que eu sempre te protegerei. E lhe dá um beijo hollywoodiano. Moral da história: e eles foram felizes para sempre, até que outra barata aparecesse na história. Queridos amigos, não resolvem. Além de não resolver todo esse escândalo, a mulher não protegeu a sua emoção, não fez seguro emocional, o homem não gerenciou pensamentos, e pior ainda, esquecemos de um personagem. Qual é? A criança. O fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou não apenas o inseto que tem alguns centímetros, mas todo o escândalo do pai, todo o drama da mãe, e cruzou as imagens, gerando uma mensagem subliminar, killer, poderosa, formando uma zona traumática. Nunca mais aquela criança vai olhar para uma barata e reagir de maneira tranquila e serena. Ela vai se tornar um monstro no psiquismo humano. Eu contei essa história engraçada para vocês entenderem como é fácil traumatizar os outros. Como é fácil, mesmo tentando acertar, machucar as pessoas mais caras. Como é fácil plantar janelas killer. E eu espero que todos os telespectadores entendam que se o nosso eu não aprender a ser um piloto da aeronave mental, um bom gestor da nossa mente, mesmo sendo bons pais, nós podemos traumatizar as pessoas mais caras, comparando um filho com outro, comparando um aluno com outro, expondo publicamente as falhas, sentenciando: você não tem solução, você não tem jeito, você só me decepciona. 5 segundos pode mudar uma história. Por quê? Porque o fenômeno RAM, ele não dorme, ele registra em frações de segundos, formando janelas traumáticas ou janelas killer. E o volume de tensão dessas janelas, como eu disse, é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, impedindo do eu ser líder da nossa própria psique. Eu te pergunto, quantas vezes você, com a melhor das intenções, exagerou no tom de voz? Quem já exagerou no tom de voz? Levante as mãos. Quem critica excessivamente? Levante as mãos. Quem cobra excessivamente? Levante as mãos. Quem cobra demais? Eu vou brincar aqui. Está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Eu vou te pedir, todos os dias, aprendam a plantar janelas light. Janelas light dão sustentabilidade para as funções mais complexas da inteligência. Número 1, aprender a pensar antes de reagir. Repitam, por favor. 2, colocar-se no lugar do outro. Proteger a emoção. Gerenciar pensamentos. Filtrar estímulos estressantes. Ter prazer em se doar. Trabalhar perdas e frustrações. Desenvolver um raciocínio esquemático. As janelas light, elas dão sustentabilidade para o desenvolvimento dessas funções importantes. E para isso, vocês têm de ser plantadores das mais belas experiências. Por favor, de agora em diante, elogie cada vez que o seu filho, o seu cônjuge, o seu amigo, o seu colega de trabalho fizer qualquer coisa adequada. Mesmo que diminuta, mesmo que 1% em relação a 99% de coisas inadequadas. Elogie, plante janelas light. Número 2, faça pelo menos de 3 a 5 elogios para cada crítica que fizerem. Número 3, vá além do modelo ou da ferramenta dos elogios. Para proteger a emoção é fundamental a arte de surpreender. Elogiar, metaforicamente, é como se dar flores em datas esperadas. Mas surpreender é você
Dizer coisas nunca ditas é dar flores em datas inesperadas. Por exemplo, a minha filha mais nova, a Cláudia, esses dias eu liguei para ela e no telefone eu cantei parabéns. E ela ficou surpresa, porque ainda vai haver muitos meses para o seu aniversário. Mas não é a data do meu aniversário, papai. Mas eu lhe disse: filha, todos os dias eu tenho motivos para te cantar parabéns. Obrigado por você existir. Isso custa dinheiro? Não. Isso apenas custa sensibilidade, a arte de proteger a emoção, a arte de plantar janelas light. Mas é impressionante como muitos pais perdem seus filhos em todo o globo terrestre, em todas as nações. Eu dei conferência recentemente na Alemanha, e ali, na minha plateia, uma pessoa que era um especialista em marketing, um alemão germânico puro, ele disse: Dr. Cury, eu não tenho janelas killer, eu sou uma janela killer. Ao longo da minha história, eu fui traumatizado e nunca aprendi a proteger a minha emoção, e também não aprendi a elogiar os outros e nem a surpreendê-los. Eu vivi a minha vida baseada no fenômeno bateu, levou, como meu querido Dom Irineu disse: bateu, levou, ação e reação. Ação e reação é ótimo para a física, péssimo para as relações humanas. Nós temos que aprender todos os dias a encantar as pessoas. Não basta ser um manual de regras. Quem é um manual de regras está apto para conviver com máquinas, mas não para formar seres humanos. Não para ter excelente história de amor como casal, ou excelente história de amor como pai, como mãe, ou como executivo, bem como amigo. Precisamos libertar o nosso imaginário e dizer coisas nunca ditas. Por exemplo, dizer para a nossa esposa: aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? É chamar os nossos filhos e não falar dos nossos sucessos apenas, mas também falar dos dias mais tristes das nossas vidas. Ou seja, falar das nossas lágrimas, para que eles aprendam a chorar as deles. Porque cedo ou tarde eles a chorarão. Não há céu sem tempestades na vida de ninguém.